Mulher tira a roupa ao tentar entrar no Planalto e é encaminhada para o hospital. É isso mesmo. Médicos e segurança acompanharam uma mulher que tirou a roupa após tentar entrar no Palácio do Planalto para falar com Lula. Ela pedia para encontrar com o presidente e falava palavras fora de contexto. A mulher foi levada por seguranças ao subsolo, depois foi atendida pelo corpo de bombeiros e encaminhada às pressas ao hospital de base, no centro de Brasília. Um médico da coordenação de saúde da presidência da República foi na ambulância. A pergunta que fica é o que essa mulher queria falar com Lula. Falando nele, menino de 13 anos foi responsável por filiar Lula no PL. Jovem foi alvo da Polícia Federal. É isso mesmo. Um menino de 13 anos foi identificado como o responsável pela inserção dos dados de Lula no sistema de filiação do Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. O caso foi descoberto após a Polícia Federal realizar nessa manhã a Operação Infiliatio, na cidade de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul. A fraude foi em 2023 e envolveu a falsa filiação de Lula ao PL. O episódio foi comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral e revertido ainda no ano passado, levando à formalização de uma notícia-crime e ao início das investigações. Segundo a PF, não houve invasão ao sistema filia do TSE. A fraude ocorreu por meio de um formulário digital do próprio site do PL, onde foram preenchidos intencionalmente dados falsos, incluindo informações pessoais e políticas de Lula, selfie e documentos anexados. Os envolvidos poderão responder por crimes de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade. A investigação também busca esclarecer a motivação por trás da filiação fraudulenta e identificar outros possíveis envolvidos, além de verificar se o caso representa uma falha de segurança ou uma prática mais ampla de filiações fraudulentas no sistema. E aí, o que vocês acham da PF fazendo essa operação contra um garoto de 13 anos? Será que não teria crimes mais graves para serem resolvidos? Deixem aí suas opiniões. E o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, soltou a bomba. Ele anunciou a retirada de embaixador do Brasil. É isso mesmo. Nos últimos dias, o cenário diplomático entre Brasil e Venezuela tem se tornado cada vez mais tenso. A origem desse atrito está ligada à tentativa da Venezuela de ingressar no bloco econômico do BRICS. A rejeição dessa entrada pelo Brasil, segundo o governo venezuelano, configurou uma agressão e hostilidade, e o país decidiu então retomar seu embaixador. O ditador Maduro sentiu-se desrespeitado pelo posicionamento do Brasil e convocou seu embaixador em Brasília, Manuel Vadel. Essa decisão foi comunicada oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela nesta quarta, que expressou seu descontentamento com o tratamento recebido do governo brasileiro de Lula. Pelo jeito, a coisa entre os velhos companheiros não anda nada boa. Ambos têm que tomar cuidado para que um não comece a soltar os podres do outro. Interpreta, Serrão, esse movimento da ditadura de Nicolás Maduro, cada vez mais se distanciando do Lula? Será que é uma tentativa de lavagem de reputação, de mudar essa imagem de linha auxiliar do Brasil, do Lula, em relação ao regime Maduro? Como é que vê esses movimentos todos, Serrão? Que fase, hein, presidente Lula? Na verdade, Nicolás Maduro queria dar esse pancadão que ele deu em você e não no Celso Amorim. Mas você deu sorte, né? Como disse lá um dos dirigentes, o procurador-geral da Venezuela, disse que Lula não foi para o encontro na Rússia, não por causa do banquinho, que essa história foi meio invencionice, mas sim porque Lula não quis ter o desgaste de fazer com que o Brasil votasse contra a entrada da Venezuela nos BRICS. Essa intenção era repudiada, inclusive, pelos militares brasileiros. Celso Amorim apenas cumpriu uma decisão que veio até do Ministério da Defesa, porque dar mais força ao regime venezuelano do que ele já tem poderia ser complicado. E com Venezuela muito forte, o Brasil tenderia a se enfraquecer. Mas vamos tomar cuidado, hein? Que daqui a pouco, do jeito que a coisa está indo, Maduro vai acabar declarando guerra ao regime decadente de Luiz Inácio Lula da Silva.
Pois é, né, Marcílio? O que é importante ressaltar é que, apesar dessa troca de farpas pública, o Brasil até agora não reconhece a fraude eleitoral da Venezuela, né? O presidente Lula outro dia foi questionado por jornalistas e reclamou que só perguntam para ele de Venezuela, não quer mais falar sobre esse assunto, desvia sempre que possível, não tem um posicionamento contundente, né, apontando que o Edmundo Gonçalves foi o vencedor da eleição. Ao contrário até de outros países, da União Europeia, do Parlamento Europeu, de um bloco de países puxado pela Argentina, que sim, reconhece que a eleição foi fraudada, não vê o Nicolás Maduro como legítimo presidente venezuelano. O Brasil não, né? Tem essa troca de farpas aí, mas o que é importante ressaltar é que o Brasil até agora dá apoio, sustenta essa sequência da ditadura chavista, né, Marcília? Pois é. E o Maduro querendo explicações do Lula, quem quer explicações do Lula somos nós, né? Me parece que o Lula deve dar explicações a todo mundo. Aliás, é incrível em relação à nossa política internacional como ele não contenta ninguém. Outro dia não, tomou-se uma bronca do Peru. Então a gente vai tomando bronca dos países mais improváveis. Antigamente tínhamos um posicionamento firme ou mais firme em relação a algumas questões, liderávamos a América Latina em muitas delas, e agora somos escorraçados. O Lula chegou, de fato, a ser chamado aí de fujão em relação a essa não ida dele a Moscou. Quer dizer, é algo vergonhoso. Como é que fica a imagem do país lá fora? Lá fora, que eu digo aqui na América do Sul, nem é lá fora onde a gente antigamente frequentava. É o lá fora em Moscou, e lá fora no Peru, na Venezuela. De fato, o que parece é que o Brasil, em relação à sua política internacional, ele vem se posicionando de uma forma hesitante, porque o Lula, ele sabe que o país não tem hoje mais nenhuma relevância internacional. Ele não influencia mais no cenário internacional como antigamente. Então, os posicionamentos do Lula são para sua claque do Brasil. Quando ele fala lá de fora, entendo eu que ele está tentando agradar a sua base radical aqui, que quer o apoio a ditaduras do Irã, da Venezuela, de Cuba, aquela turma. Então, ele precisa ficar nesse jogo que, embora ele fale de uma política exterior, ele tenha que agradar quem apoia ditaduras aqui dentro, a sua turma, os seus 20%, o seu eleitorado mais radical. E por isso fica essa hesitação. Se de fato o Lula tivesse, ou o Brasil, por meio do Lula, tivesse uma voz internacional hoje relevante, nesses posicionamentos hesitantes que ele tem dado, sem dúvida alguma a gente já tinha tomado bronca de gente muito mais importante, viu, Brão? E no dia em que Arthur Lira anunciou a criação de uma comissão para analisar a concessão de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional e conversou com o presidente da Câmara. O ex-presidente foi questionado sobre a retirada do PL da pauta da CCJ. O Lira não está impondo nada para mim, nem eu para ele. E como um acordo dele, conversamos também, não estava comigo, né? Porque eu não posso conversar com certas pessoas. É que uma das alternativas é a criação da comissão. O que o pessoal pretende ao criar a comissão? Trazer para cá os órfãos de pais vivos. Vocês vão ficar chocados, mesmo que porventura seja contra a anistia, quando, por exemplo, eu trouxer para cá, que está previsto, né? Já estamos conversando, 6 filhos de 8 anos para baixo, do mesmo homem que está acordado 17 anos de cadeia, vocês vão se emocionar com isso aí. Se conseguirmos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. E o mais importante para mim, o Marinho com certeza também, é votar em liberdade essas pessoas que estão presas. Vamos tratar disso com os nossos comentaristas. Olha a nossa dupla de hoje aqui, o Jorge Serrão, como toda quarta-feira, e hoje nosso convidado, o André Marcília, também está conosco aqui no Jornal da Oeste. Vou começar com você, Serrão, sua análise sobre essa retirada de pauta do PL da anistia, e o ex-presidente contemporizou, ainda não joga a toalha, diz que no futuro é possível que seja aprovada a anistia aos presos políticos, futuramente a anistia a si próprio, para que recupere seus direitos políticos. Você acha que está correto esse cálculo do ex-presidente? Ainda não está perdida a batalha pela anistia, Serrão? Claro que não. Saudações, Vitor Brown, meu caro André Marcília. Enquanto o Lula falou em energia erótica, a nudez apareceu no Planalto. E agora, Jair Bolsonaro tornou completamente nu o sistema tirânico tupiniquim. A questão da anistia é uma prioridade política. E Jair Bolsonaro foi ao Congresso cobrar isso de Arthur Lira. Não pediu anistia para ele, pediu anistia para aqueles que foram injustiçados realmente no 8 de janeiro. E aí Bolsonaro mostra por que é uma liderança política coerente. Está fazendo um papel sério, o que se espera dele.
Ele não está agindo de maneira eleitoreira. Se ele será candidato ou não em 2026, o sistema vai dizer. Bolsonaro diz que é, mas o mais importante é o povo legitimá-lo. E mais fundamental ainda é o trabalho que ele está fazendo de geração de novas lideranças políticas e, agora, de apresentação de pautas relevantes para o Brasil. Política se faz assim, política de verdade e não demagogia. O rei está nu, a moça também está, todo mundo está e a juristocracia daqui a pouco vai ficar pela dona também. Agora, André Marcília, o que a gente sabe é que isso já entrou no balcão de negócios, né? Possivelmente essa pauta da anistia vai ser usada, né, como moeda de troca na eleição à presidência da Câmara. Quem quer que queira, quaisquer dos candidatos que quiser, os votos bolsonaristas, os votos dos parlamentares da direita, vai ter que assumir esse compromisso de levar adiante a questão da anistia. Será que isso também é um alento, uma sinalização de que pode ser questão de tempo, mas que esse próximo presidente da Câmara vai colocar em pauta, que o tema ainda pode avançar? Qual a sua análise, Marcília, desse cenário todo? A anistia, ela tem essa peculiaridade, né? Ela é política, mas ela também é jurídica. A gente precisa sempre, então, analisar dentro dessas duas frentes. E a questão política precisa ser costurada, sem dúvida alguma, eu acho que o Bolsonaro está fazendo, mas precisa-se também chamar a atenção para a questão jurídica. A gente teve, esses dias, a condenação de mais 14 pessoas ligadas ao dia 8. Duas delas noticiou-se que estavam com armas. Aí você vai ver as armas, elas estavam com estilingue, elas estavam com bolas de gude, essas eram as armas, foram condenadas a 12 anos. Como é que a gente pode suportar que isso tenha razoabilidade jurídica? Algumas pessoas condenadas sequer foram à Praça dos Três Poderes, estavam apenas nos quartéis. Então tem uma questão jurídica, de injustiça e de crueldade com essas pessoas que ultrapassa até a questão política e precisa de fato ser revelada, como bem disse o Bolsonaro, no sentido de se expor. Se isso for exposto e as pessoas entenderem a relevância de que isso não fique também na nossa jurisprudência, essas manchas permaneçam na nossa jurisprudência, eu creio que a anistia pode alcançar um resultado mais rápido. Agora, acredito eu que isso só vai ser efetivo depois que o STF terminar o esfacelamento de todos esses envolvidos no dia 8. Depois, se hoje a anistia fosse adiante, digamos assim, o STF ficaria desautorizado nos julgamentos que vem fazendo. Talvez a anistia passe a ser possível política e juridicamente após o STF terminar o serviço. Outra informação, o senador Marcos Pontes se lançou como pré-candidato à presidência da Casa na eleição de 2025. O anúncio foi feito na tribuna do Senado com promessas de renovação e combate às arbitrariedades do Judiciário e do governo federal. Marcos Pontes ressaltou que a candidatura é uma iniciativa pessoal e não conta nem mesmo com apoio formal do próprio partido, PL. Muitos que estão na arquibancada, distantes das complexidades desse jogo aqui, pode até criticar a minha decisão, dizendo que esse movimento não terá êxito. Mas não temos críticas, eu prefiro ouvir a minha consciência, que é a parte mais importante de todos nós. Claro que eu gostaria de ter o apoio formal de todos os partidos. Eu sei que as condições ideais podem não estar a meu favor, o que me torna o vencedor improvável. Mas digo a vocês que durante toda a minha vida, em todas as minhas batalhas, desde o sonho de ser selecionado pela NASA, ir ao espaço, e até mesmo a minha eleição para o Senado, né, com a maior votação do país inteiro, eu sempre fui o vencedor improvável aí, entre aspas. E aí, Jorge Serrão, na sua opinião, Serrão, uma boa iniciativa essa candidatura lançada, pré-candidatura ainda, do senador Marcos Pontes? Olha, um recado inesperado, mas importantíssimo do astronauta Marcos Pontes. Hoje o Davi Alcolumbre deve ter até pensado: Marcos Pontes, eu vou mandar você para o espaço, porque o candidato à presidência do Senado sou eu, Davi Alcolumbre. Mas o que o astronauta fez foi genial. Ele está mandando para o espaço quem o governo não gostaria de mandar, mas a população brasileira gostaria sim de ver bem longe daqui: a juristocracia. O Senado tem que funcionar para restabelecer o equilíbrio institucional. Então, que lá assuma um presidente que tenha esse papel, e não o Rodrigo Pacheco, que hoje conseguiu fazer até o papelão de ontem, dizer que vai pautar a
o impedimento da reeleição e agora ele hoje defende a reeleição do presidente Lula. Pacheco, acorda. Pois é, sobre essa disputa do Senado, um complemento importante, só antes de passar, Marcília, que Jair Bolsonaro já sinalizou apoio a Davi Alcolumbre, o Serrão lembrou disso, né? O presidente já deu entrevistas, falou que na última legislatura ficaram só com palito e água, então uma sinalização de que dessa vez talvez não endosse a ideia de um candidato próprio da oposição, e na tarde desta quarta-feira acontece uma reunião entre lideranças do PL, o senador Marcos Pontes e o próprio ex-presidente. Mas sinuca de bico também, né, Marcília, para a oposição, né, esse momento, será que adere a uma das candidaturas já colocadas, a do favorito, que é o Davi Alcolumbre, lança uma candidatura própria? Qual deveria ser a saída, na sua opinião, nesse momento, hein, Marcília? Olha, eu acho que a oposição ela deve se posicionar de uma forma múltipla. Se nós tivermos reduzidos candidatos, ou enfim, uma aderência a candidaturas já muito robustas, me parece que nós teremos mais do mesmo, né? Então a ideia aqui de uma candidatura do Marcos Pontes, ou nós temos até novas candidaturas, isso é muito bom. Esse cargo passa a ser hoje desejável, né, muito mais do que antes, porque hoje tem sido o indivíduo que está nesse cargo, aquele que interrompe o desejo coletivo dos demais parlamentares e que estão lá representando o desejo coletivo do cidadão. Então isso é muito grande, isso é muito relevante e a gente precisa até mesmo adiante repensar o poder todo que é oferecido a esse cargo, talvez até mesmo em alguma emenda ou em algumas alterações no próprio regimento interno. A vontade coletiva precisa prevalecer e até lá esse cargo então precisa ser disputado mesmo a tapa, no bom sentido, no tapa da discussão, para que a oposição possa beliscar e seguir adiante com as suas pautas, que sempre acabam, lamentavelmente, engavetadas, Vitor. Oi, Serrão, chamou? Tem outro Marcos que também ameaça ser candidato a presidente do Senado. É Marcos Duval. Ele também quer apresentar a sua candidatura alternativa para protestar contra tudo que ele vem passando, sendo enfrentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a temperatura tende a subir muito nessa eleição ao Senado e é importante que tenhamos alguns senadores marcando posição. Essa jogada do Marcos Pontes foi muito inteligente, hein? E falávamos agora há pouco em cancelamento, né? Falando nisso, em cancelamento, além das críticas à candidatura de Duda Salabert à Prefeitura de Belo Horizonte, o apoio de Ciro Gomes à campanha de André Fernandes, do PL, podem custar caro ao ex-ministro. Parlamentares do PDT discutem a permanência de Ciro Gomes na legenda. Enquanto uns defendem a saída dele da vice-presidência do partido, outros já se posicionaram pela expulsão. De figura central do PDT, agora Ciro Gomes é visto como um pária, alguém que pode comprometer o desempenho da legenda em 2026. Jorge Serrão, será que vai ser esse o caminho mesmo? Expulsão do Ciro Gomes? Ele está com os dias contados dentro do partido, do PDT? Talvez seja, mas essa aí é uma clara vingancinha barata do PT. Ciro Gomes até rompeu politicamente com o irmão dele, que estava fechadão com o Partido dos Trabalhadores, apoiando a candidatura municipal que venceu lá em Fortaleza, mas está claro que o PT é que não engole Ciro Gomes e que quer agora dar o troco nele, tentando tirar o do palio para qualquer coisa, inclusive para que Ciro Gomes fique inelegível. Ele, que ainda é um nome que tem condição de disputar cargo político importante. Então, o esquema petista sempre trabalhando no modelito que falamos ainda há pouco, igual o Márcio Smelling. A atuação deles é para assassinar reputações, eliminar inimigos políticos. O jogo com Ciro Gomes é exatamente esse. E para você, Marcília, como vê esse movimento do PDT agora ameaçando o fogo amigo contra o Ciro Gomes? Pois é. Aliás, o Ciro Gomes sempre está envolvido em alguma controvérsia, né? Nunca é tranquila a vida dele ou a vida dos que o cercam. De qualquer maneira, eu acho que um ponto aqui relevante, em complemento até o que bem disse o Serrão, é que a esquerda, né, a gente tem observado, eles sempre desidratam todo e qualquer nome que tem qualquer chance de alguma forma criar uma liderança. Diferente da direita, que existem até brigas, né, para
quem vai ser o líder ou quantas direitas existirão. Na esquerda não, parece que tudo o que cresce à volta do Lula é imediatamente desidratado, ou todo mundo que enfrenta, ou confronta, ou enfim, quer crescer junto, desidrata-se. Ficam apenas aquelas figuras secundárias de menor importância ou sem capacidade de ser carismática o suficiente para obter a mesma popularidade do próprio Lula. Então, tudo o que está à sombra, todo mundo fica na esquerda à sombra do Lula, e todo mundo que faz sombra a ele é de alguma forma descartado. O Ciro Gomes não foi inclusive a primeira vez, já aconteceu outras diversas vezes com o Ciro Gomes nesse confronto com o PT e até mesmo com Lula. Me parece que é apenas a repetição de mais um capítulo em que Lula vigora sozinho na esquerda e todo mundo bate pau. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.